Pode dormir tranquilo, né? Que Ele está cuidando de tudo. Entrega tudo nas mãos do Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Pessoal, são 10 horas e 55 minutos. O quê? Não acredito. Tá na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Aquele momento que você acha que a Bíblia está se contradizendo e a gente prova que você está terrivelmente equivocado e que a Bíblia tem razão porque ela é inerrante e infalível palavra de Deus. Eita glória! Eita glória! Hoje nós estamos recebendo aqui a pergunta que vem da cidade de Coroatá, no estado do Maranhão. Que bacana. Quem está perguntando aqui pra gente é a minha amiga Ângela, lá da cidade de Coroatá. O quê? Não acredito. A Ângela escrevendo para nós da cidade de Coroatá, no estado do Maranhão. Ela pergunta para nós: Pastor Samuel Gomes, é verdade que Pedro foi o líder da igreja primitiva? A Ângela quer saber se o Pedro foi o líder da igreja primitiva, né? Então vamos lá, Ângela, vamos tentar responder à luz da Bíblia quem foi o líder da igreja primitiva. Olha, gente, minha amiga Ângela, por ocasião, taca aí, produção, a Bíblia tinha razão. Taca, a Bíblia tinha razão, vamos lá? Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Respondendo a pergunta da Ângela da cidade de Coroatá, no estado do Maranhão, ela pergunta se Pedro foi o líder da igreja primitiva. Ângela, vamos lá. Por ocasião da 18ª Jornada Mundial da Juventude, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, o Papa Francisco deu início ao seu discurso ali de boas-vindas, né, com as seguintes palavras: quis Deus, abre aspas aqui para o Papa Francisco. Então ele diz o seguinte: quis Deus, na sua amorosa providência, que a primeira viagem internacional do meu pontificado me consentisse voltar à amada América Latina, precisamente ao Brasil, nação que se gloria de seus sólidos laços com a Sé Apostólica e dos profundos sentimentos de fé e amizade que sempre uniram de modo singular ao sucessor de Pedro. Dou graças a Deus pela benignidade. Fecha aspas para o Papa Francisco. Os itálicos são meus, né? O que fez o Papa, Ângela, acreditar que, de fato, nesse mito de que ele é sucessor de Pedro? O quê? Não acredito. Fez ele acreditar nisso? O que será que fez o Papa Francisco acreditar que ele mesmo é o sucessor de Pedro? Porque existe, Ângela, a crença católica que se fundamenta na tradição de que o apóstolo Pedro supostamente teria sido o primeiro líder da igreja e, consequentemente, primeiro Papa, né? Primeiro Papa. O quê? Não acredito. Essa tradição católica, ela defende que o apóstolo Pedro, logo após o término do seu episcopado em Antioquia, tornou-se o primeiro bispo de Roma. Para a doutrina católica, Pedro teria ido a Roma, logo após a sua libertação da prisão em Jerusalém, lá em Atos capítulo 12, e tempos depois teria voltado para participar nessa mesma cidade do primeiro concílio da igreja. O quê? Não acredito. Então vamos lá. Sem dúvida, minha amiga Ângela, essa é a principal excrescência do catolicismo romano. A razão é bastante simples. De acordo com a Bíblia, Tiago e não Pedro foi quem liderou a igreja apostólica nos seus primórdios. Foi Tiago. De acordo com a Bíblia, foi Tiago que presidiu a igreja, que pastoreou a igreja, e não Pedro. Irmã, se acalma, deixa eu explicar direitinho. Estou explicando aqui que foi Tiago que foi o primeiro líder da igreja, não Pedro. Então não grita não que
Não. Ei! Minha irmã! Ei! Ah, meu pai, ela não ouve não. Que é isso? Não! Grita logo! Grita logo, meu pai do céu! Que coisa que a gente tá aqui conversando, ela grita e não entende nada, não compreende nada. Que coisa! Então, Ângela, sem dúvida, essa é a principal excrescência do catolicismo romano. A razão é bastante simples. De acordo com a Bíblia, Tiago e não Pedro foi quem liderou a Igreja Apostólica nos seus primórdios. De acordo com a enciclopédia virtual Wikipédia, Tiago, o Justo, que foi morto em 62 d.C., também conhecido como Tiago de Jerusalém, Tiago Adelfo, ainda Tiago, o irmão do Senhor, foi uma importante figura nos primeiros anos do cristianismo. Certo? Então, Tiago, o Justo, era o líder do movimento cristão em Jerusalém nas décadas seguintes à morte de Jesus. Então, foi Tiago que presidiu a igreja. De fato, o livro de Atos dos Apóstolos põe em evidência essa liderança de Tiago na igreja primitiva. Então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que constavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens irmãos, ouvi-me. E Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles povo para o seu nome. Entendeu? E com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que lhe abstenha da contaminação dos ídolos, da fornicação e do que é sufocado e do sangue. Atos capítulo 15, versículos 12 ao 20. Então, minha amiga Ângela, o próprio Pedro, ele reconhece esse fato quando, logo após a sua libertação da prisão, manda comunicar o fato a Tiago. Olha só, ele manda comunicar o fato a Tiago. Assim que ele é solto, ele manda comunicar o fato a Tiago. Ele, porém, falando-lhe em sinal com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anuncia isto a Tiago. Está lá em Atos capítulo 12, versículo 17. Então, esse posto de proeminência, Esse posto de proeminência de Tiago na igreja apostólica também é documentado por Joséfo. Flávio Joséfo, um dos grandes historiadores da igreja e contemporâneo dos cristãos primitivos, na sua obra Magnus Opus, a obra História dos Hebreus, publicada no Brasil pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Joséfo mostra como até mesmo as autoridades viam em Tiago a liderança da igreja apostólica. Então a Bíblia prova que Tiago é que foi o primeiro líder da igreja cristã. Tiago é que foi o primeiro líder da igreja e não Pedro, certo? As autoridades viam em Tiago a liderança da igreja apostólica. Após falar de Anano, um dos líderes da seita dos saduceus, Joséfo escreve: ele aproveitou o tempo de morte de Festo e Albino e ainda não havia chegado para reunir um conselho diante do qual
fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros, acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Esse ato desagradou muito a todos os habitantes de Jerusalém, que eram piedosos e tinham verdadeiro amor pela observância das nossas leis. Ficamos, portanto, com as verdades bíblicas, viu, Ângela? Ficamos, portanto, com as verdades bíblicas e as palavras do ex-sacerdote católico Anibal Pereira dos Reis, que dizia, abre aspas para o sacerdote Anibal Pereira: Pedro nunca foi papa e nem o papa é vigário de Cristo. O quê? Não acredito. Pedro nunca foi papa. Imagine Mingau, hein? Ele nunca foi papa, imagine Mingau. Meu pai do céu. E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? É, meu pai do céu. Pedro nunca foi Mingau, imagine papa. Ai, eu não sei onde acharam esse negócio, né? Pessoal, só nos resta aqui agradecer seu carinho, a sua companhia, a sua audiência. A Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados porque ela é inerrante e infalível palavra de Deus. Vou ficando por aqui agradecendo seu carinho, sua companhia, sua audiência. Perdeu a Bíblia tinha razão? Daqui a pouquinho vai estar lá na nossa plataforma no YouTube e também lá no Rumble. Procure a gente lá no Rumble, Sistema Renascer HD. Inscreva-se aqui nos nossos canais, né, no YouTube, siga a gente lá no Rumble e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vou deixar vocês com a Célio Trindade, porque a partir de agora a conversa é com a Célio Trindade. Tchauzinho, fui!